Dizem que Deus não quer religiosidade, mas sim intimidade. Será mesmo? E nesse vídeo eu vou te explicar porque, na verdade, Deus não quer nem uma coisa nem outra. Mas eu vou focar a respeito dessa tal de doutrina da intimidade com Deus. A gente sabe que a religiosidade é um comportamento cultural em que um grupo de pessoas manifesta em que supostamente Deus está assistindo aquilo e batendo palma lá de cima como se ele estivesse numa plateia. E a gente sabe que Deus não quer esse tipo de comportamento exterior, porque afinal de contas os fariseus eram aqueles que conheciam a palavra, mas não praticavam e acabavam se mostrando uns para os outros como se fossem pessoas tementes a Deus, porque oravam publicamente ou porque tinham grande conhecimento. E como é óbvio que Deus não quer esse tipo de religiosidade hipócrita, muitas pessoas substituem então esse conceito frio por uma questão de intimidade. Mas vamos ver hoje por que Jesus não quer intimidade. E como exemplo podemos citar o caso de Judas, que além de ser um dos 12 apóstolos que Jesus enviou para Israel para pregar a respeito do reino de Deus, também era alguém que participava da intimidade de Jesus, ou seja, eram as 12 pessoas mais próximas de Jesus. E é por isso que Jesus estava reunido com os seus 12 discípulos ali naquela santa ceia de Páscoa, em que ele diz para Judas: aquilo que você tiver que fazer, faça logo, dizendo respeito à traição que Judas estava planejando contra Jesus. Mas a palavra que eu queria trazer para você hoje se encontra aqui no capítulo de Mateus 7, verso 21, em que Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então esse texto aqui é muito interessante, que fica no Sermão do Monte, em que muitas pessoas supostamente acreditavam ser amigos de Jesus. Pessoas que pensavam que eram íntimas de Deus. E elas acreditavam que tinham tanto essa intimidade que diziam Senhor, Senhor, como se fossem amigos de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que na verdade ele nunca as conheceu. Então que essa relação de intimidade que supostamente essas pessoas acreditavam ter com Deus, na verdade não existia. Então era um tipo de engano, e muitas pessoas vão empreender por esse tipo de engano, de acreditar que possuem uma intimidade com Deus, sendo que na verdade o que ele espera de nós não é intimidade, mas sim obediência. Percebe aqui comigo que Jesus está se referindo a fazer a vontade do Pai. E isso não quer dizer com decorar a Bíblia e seguir regrinhas religiosas que são colocadas pelas cartilhas das igrejas, entre aspas, das instituições religiosas lideradas por pastores, entre aspas, que querem dominar o rebanho que pertence a Cristo. E com isso eu estou querendo te dizer que nada vai adiantar você desenvolver uma relação de intimidade com Deus se você continuar praticando o mal, porque no último dia Jesus pode aparecer para você e dizer: nunca te conheci. E podemos resumir esse conceito como: não adianta ter intimidade sem ter fidelidade. Agora, uma pergunta que vem à tona é: por que as pessoas buscam essa intimidade com Deus? Por um lado, a resposta é muito simples, porque as pessoas estão carentes de relacionamento. Por outro lado, a resposta pode ser um pouco mais complexa, porque a gente sabe que esse comportamento de busca por intimidade com Deus é uma coisa que é validada pela instituição religiosa. E eu estou dizendo que é complexa por quê? Porque isso é usado para atrair as massas a caminhar pela porta larga de viver na alma e não viver no espírito. E é isso mesmo que você está entendendo. Esse lance de intimidade é uma estratégia de fazer as massas se emocionarem com Deus ou com o relacionamento que elas acreditam que possuem com Deus, para ofertarem, para preencherem espaços nos bancos dessas igrejas,
para que então esses caras que estão dominando esses grandes grupos se sintam no poder, não somente no lance financeiro, mas no poder de influência dele sobre essas multidões. E aí eu queria trazer um ponto para a gente refletir junto. Por que Deus não quer intimidade com a gente? É muito simples. Já parou para pensar que Ele sabe tudo a respeito de você, mais do que você mesmo? Você já parou para pensar que todas as coisas que você faz, mesmo que sejam escondidas, Ele tudo já viu? Você sabe também que mesmo as coisas que você queria fazer, que você sabe que você não deveria fazer, mas você pensou em fazer, Ele também já leu os seus pensamentos? Já parou para pensar que Ele dorme com você todos os dias? Que Ele assiste você? Já parou para pensar que Ele conhece a respeito de você desde o dia do seu nascimento? E que Ele formou, na verdade, todas as células e os órgãos do seu corpo? Então pensa comigo, meu irmão, quanta intimidade Deus vai querer buscar com a gente. Ele já sabe tudo sobre a gente. Ele não precisa de desenvolver essa relação de intimidade com a gente. Se Deus quisesse uma relação de intimidade com todas as pessoas, porque Ele sente esse tipo de carência, então Ele não contaria as coisas por intermédio de parábolas. Como Jesus mesmo disse, que as parábolas são contadas para que aqueles que tenham que entender, entendam, e aqueles que não devem entender, não compreendam nada. Então Deus não está buscando uma relação de intimidade com as massas. Ele está querendo favorecer aqueles que Ele mesmo escolheu para cumprirem com a vontade dEle. Um evangelho que não é uma boa notícia a respeito de soluções para as nossas carências na nossa alma, mas sim um evangelho que diz respeito a um reino celestial, a um reino invisível, a um reino espiritual. E algo que é importante reforçar é que essa obediência não deve ser direcionada à Bíblia como um manual de vida, porque a vontade de Deus que Jesus espera que a gente pratique não diz respeito somente a uma cartilha religiosa, mas sim tudo aquilo que Ele tem nos direcionado pelo Espírito Santo, que pode ser alguma coisa diferente do que Deus tem falado com o seu vizinho, do que seu irmão. E eu estou querendo dizer com isso que fazer a vontade do Pai não é uma coisa que pode ser controlada por algum tipo de supervisão religiosa, mas sim tem que ser alguma coisa que vem de dentro para fora. E nesse sentido, sim, existe uma questão de intimidade, porque você deve seguir aquilo que o Pai falou diretamente com você. Isso não tem nada a ver com as outras pessoas que concordam ou discordam a respeito da palavra dele em você. E eu espero que essa palavra de hoje tenha te motivado a se fortalecer muito mais numa mensagem espiritual a respeito desse reino celestial, que essa seja de fato a sua boa notícia, e não a boa notícia daqueles que vão se permitir ser aprisionados na alma pelos dominadores do rebanho de Cristo nessas instituições religiosas. E se você tem interesse em conhecer outras palavras que Jesus disse lá no Sermão do Monte, eu já gravei uma playlist para você que você pode dar uma olhada aqui, e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!